Com Juliana Rosa, ontem a Ju nos contava que adiantou uma entrevista que faria e acabou fazendo com o integrante do Conselho da Petrobras, porque afinal de contas a coisa tá pegando fogo na petrolífera. E aí, Ju, o que você conta pra gente? Bom dia. Pois é, soltou o verbo, viu, Jogou conselheiro? gasolina na fogueira. Rapaz, É isso? Tipo isso, ah, o que viu? não Bom falta, né, dia para gasolina? É, então. vocês. Pois é, ele realmente, ele tem já esse perfil, né? Bom dia para vocês, bom dia para o nosso ouvinte. O Marcelo Mesquita é o integrante do Conselho da Petrobras, que já está lá na empresa há 8 anos, é velho conhecido nosso de cobertura econômica, e ele tem já esse estilo, assim, de realmente sincerão, né? Ele realmente fala aquilo que ele está ali para, o que ele foi fazer ali, né? Como um conselheiro, e ele fala muito bem que é claro que os conselheiros, eles estão ali indicados, ele, por exemplo, foi indicado, ele é uma indicação de acionistas minoritários. E aí ele falou, claro que tem conselheiros que indicados pelo governo que mais ou menos seguem ali a linha de pensamento do governo. Mas ele falou, mas nenhum conselheiro pode chegar ali e ter uma atitude de pau mandado do governo. O conselheiro ele está ali para fazer escolhas, inclusive com o seu CPF, né? Existe uma responsabilidade enquanto conselheiro, existem regras que ele precisa cumprir, que é fazer escolhas que favoreçam os ganhos da empresa ao longo do tempo. Os conselheiros não estão ali para proteger a, B ou C, né, acionista específico, né, eles estão ali, tanto que ele falou, sou representante dos minoritários, mas eu não estou aqui para fazer voto em nome de minoritários, eu estou aqui para pensar no conjunto da empresa. Então, ele me deu uma entrevista, foi ao ar ontem no Band News TV, 11 da noite, vai ao ar aqui na rádio, né? Amanhã de manhã vocês podem ver a íntegra, aqui às 10 da manhã na rádio, e ele falou o seguinte, que primeiro, essa discussão toda, essa confusão toda, mais uma, né, de troca de presidente da Petrobras, ele começou porque, ele, o Jean Paul Prats e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já têm uma relação ruim desde o começo, mas o ministro Alexandre Silveira deu uma entrevista agora para pouco tempo, né, para a Folha de São Paulo, dizendo que essa confusão toda e tal foi porque o Jean Paul Prats declarou que ele se absteve da decisão de não distribuir aqueles dividendos extraordinários, que são os lucros que vieram acima do que se previa, né? Dizendo que tinha sido uma orientação do governo Lula. Então, expondo o presidente Lula teria ficado irritado e ontem, então, teria já feito uma sondagem se o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, assumiria a Petrobras em caso de retirada, de saída do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E aí os bastidores já mostram que o Mercadante teria aceitado. O mercado ontem foi uma gangorra o dia inteiro. O Mercadante teria ligado para o Jean Paul Prats para confirmar que o presidente Lula teria realmente feito essa sondagem, mas que ele nunca jogou contra o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras foi para o X, né, o antigo Twitter, fazendo ironia com isso, falando o presidente da Petrobras vai sair do cargo, aí ele escreve, ele vai sair às 8 da noite, sei lá, da Petrobras, e volta amanhã às 7 da manhã, fazendo uma piada ainda, o próprio presidente da Petrobras, Uma piada, em rede social. dando uma de João Sem Braço ali, com um negócio que a gente sabe que é verdade, né? Não, inacreditável, né? Fazendo piada, assim, em rede social, o cara é presidente da Petrobras, só Aliás, da Petrobras, aliás, é né? uma piada, né? Que para presidente da Petrobras não é trabalhar muito, sair às 8 da noite e voltar às 7 da manhã. A piada não tem nem graça. Tá trabalhando pouco. Exatamente. Mas Boa. enfim, cada um com a sua Boa. reação, né? Vamos trazer um trechinho, então, da entrevista com o Marcelo Mesquita, que é integrante do Conselho da Petrobras, para vocês sentirem um pouco o tom aí da entrevista. Vamos ver. Quando você troca 7 presidentes da empresa em 8 anos,
O Temer trocou 2, o Bolsonaro fez 4 em 4 anos e agora o Lula teve 1 ano e pouquinho o Prats e já estão falando em trocar. Cada vez que troca o presidente, trocam os diretores, trocam os gerentes executivos, o conselho é trocado também cada vez que troca. Então, essa troca de conselho, de diretoria, de gerentes, é muito traumática para a empresa, para a gestão do dia a dia da empresa, do ponto de vista de pessoas, de organização, de processos, é péssimo. E o país faz isso como se fosse normal. Que coisa, hein, Ju? Eu não tinha me dado conta. O Temer, foram 2 anos de governo, ele trocou 2 vezes. Bolsonaro, 4 anos, trocou 4 vezes. E o Lula tá indo na mesma toada, porque a gente tá no 2º ano de governo, vai acontecer a primeira troca. Exatamente. E a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza as operações do mercado financeiro, anunciou ontem à noite que está abrindo investigações porque começaram a ter uma série de informações, né, envolvendo a Petrobras, a empresa de capital aberto, e você vê, parece que a gente está falando, sei lá, de uma reunião de condomínio, né? E a Comissão de Valores Mobiliários tem como função proteger essas informações que precisam ser dadas de forma responsável. Então, o negócio chegou nesse nível. E só para finalizar, o que o Marcelo Mesquita me explicou, que eu acho que até é importante a gente poder compartilhar aqui com o nosso ouvinte, é que o nome dividendos extraordinários ficou parecendo que a Petrobras lucra pra caramba, né? Realmente lucra, tipo, bombando de lucro, e que ela não pega esse dinheiro e investe para que a Petrobras possa continuar crescendo, que existe uma sanha dos acionistas para poder ficar com esse lucro. O que ele estava me explicando é que o nome é até ruim, dividendos extraordinários, que significa aquilo que ultrapassa o que é mínimo, o que é exigido por lei, e quando passa desse valor, inclusive já retirando todos os investimentos previstos, inclusive são 15 bilhões de dólares de investimentos previstos para esse ano, que é de longe o maior investimento de uma empresa no Brasil. Ele fala, a gente não está deixando de investir por conta desse dinheiro. Aí eu falei, mas por que estão segurando então esse dinheiro, se já os investimentos aprovados já estão garantidos? Aí que ele termina, aí ele chuta o pau, falando assim, olha, com certeza eles estão segurando esse investimento para fazer esse dinheiro, para fazer investimentos que não são interessantes para a companhia, que o Conselho ainda não aprovou. Por exemplo, ele falou, investir fora do Brasil, que ele falou não tem o menor sentido, na Bolívia, na Venezuela, na Argentina. E ele fala, por que o governo que tem 40% da Petrobras, que deveria estar feliz, por que ele não pega esse dinheiro e usa para poder investir em educação, né? Investir em saúde, investir em programa social, infraestrutura, enfim. Então, realmente é um debate que você vê que tem a política sempre, né? Não é de hoje, né, que você vê, são vários governos. Quando os políticos chegam lá e veem que a Petrobras tem um poder enorme, eles querem esse poder para eles, né? Seja governo de esquerda ou governo de direita. Então, é algo inacreditável, porque não adianta, Megali, Sheila, Carly falou uma coisa muito importante, a gente ter muito petróleo debaixo da terra, a gente tem 15 anos ainda de exploração de petróleo de reserva provada. A gente tem uma galinha dos ovos de ouro, elas estão lá. Não adianta se a gente não tiver investimento privado, não tiver grana para poder tirar esse petróleo debaixo da terra, ele não vale nada, né? Então, é sempre muito temerário a gente imaginar que a gente tem uma galinha dos ovos de ouro, que ao invés de a gente estar explorando bem esse dinheiro em prol da sociedade, a gente está tentando matar essa galinha dos ovos de ouro, né? Então, é sempre inacreditável esse debate que acaba sendo contaminado por um discurso populista e as pessoas acabam caindo nisso. Então, é muito triste, sabe, a gente ter uma riqueza dessa e ficar tratando como de forma irresponsável mesmo, né? Certo. Bom, e tá me chamando a atenção aqui o ouvinte, na verdade, a segunda troca do Lula, né? Porque a primeira ele trocou para colocar o Prats. Então estaríamos na segunda troca em menos de 2 anos de governo. A gente nem tem tempo de decorar os nomes, né? Então, a média é essa, por ano. A Petrobras é uma valente, né, de apresentar resultados tão expressivos, uma bagunça dessas. Juliana Rosa volta na segunda-feira com outros assuntos. Bom fim de semana, Ju.
Um beijo, bom fim de semana para todos. Amanhã tem economia para você, né? Com a íntegra, né? Pra mim? Opa, para você. Oba. Isso.